Futuro, né? Então acho que eu estou falando sobre o futuro, mas é sempre importante estar pensando não estar no futuro, mas é importante refletir sobre o futuro, né? Então a gente faz um mau uso, né, da ideia do futuro, né? Nós geralmente estamos, eu estava falando, tem um amigo meu que está passando por um momento difícil, né? E eu falei assim para ele, presta atenção no que você está me falando. Você está em dois momentos que eles não existem, está no passado e está no futuro, né? Então ele está preocupado com o que aconteceu e está preocupado com o que pode acontecer. Então, aí eu perguntei para ele assim, mas o que está acontecendo agora? Agora não está acontecendo nada. Então se não está acontecendo nada agora, por que você está sofrendo, né? Mas só que ele está num nível muito grande para ele, né? Ele está num momento mesmo de sofrimento, ele não está conseguindo lidar com isso. Mas eu falei, para e reflete, olha para os seus pensamentos, né? Aí nós temos que olhar para os nossos pensamentos, né? Identificá-los e compreendê-los, né? Eu vou chegar já no futuro. Então, por quê? Senão a gente cai em armadilhas da nossa mente. A nossa mente, ela é um bicho selvagem, né? Então, quando a gente não tem controle sobre os nossos pensamentos, esses pensamentos criam uma devastação na nossa vida, que você se isola, que você entra em pânico, que você afasta das pessoas, afasta as pessoas de você, mas é porque você não permitiu que os seus pensamentos tivessem controle. Isso é difícil de fazer. Não é. É prática, é treino. Olha o celular. Quem tiver com ele aí ligado, deixa ele no silencioso, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso pensamento. Qual é o momento mais crítico da nossa mente, né? Nossa mente, o momento mais crítico dela é de manhã, logo que eu acordo, e à noite antes de eu dormir. E no meio da noite, quando eu acordo de novo. E às vezes quando eu estou sozinho. As pessoas, elas ficam com televisões ligadas dentro de casa, com música, né, ligada, para ter a sensação que que não estão sozinhas, né? E esse barulho, né, ocupa a mente. Então não deixa a sua mente ali te perturbando. Mas no final das contas ela está te cansando de qualquer jeito, porque você está com um excesso de barulho na mente. Então é importante, né, que a gente trabalhe os pensamentos. E não é muito difícil, né? Quando vem um pensamento que me incomoda, ou que ele não é real, ou que eu espero que ele aconteça, né, a primeira coisa que eu tenho que perguntar, para quem ele está vindo? Para quem? Né? Se é algo que não já aconteceu, para que sua mente está te mostrando aquilo? É só para te sabotar, gente. A mente, ela é ardilosa. Eu escuto, com todo respeito aos evangélicos, né, falando que o inimigo está espreito e o inimigo está próximo, mas o maior inimigo da gente é a mente. O primeiro maior inimigo da gente é a mente, né? E aí, claro, se tiver energia negativa, espírito, essas coisas vão se aproveitar disso para te deixar mesmo lá derrubado, né? Então, a gente tem que pegar e ter um olhar muito criterioso por aquilo que a gente recebe, né? Então, a nossa mente é um campo selvagem, vem de tudo que você já viveu na vida, tudo que você já viu, a sua mente em algum momento ela vai mandar de volta para você reviver aquela situação. Passado, ele tem que estar lá no passado, lá onde aconteceu, acabou, né? Já foi, não existe mais, né? E quando vem, ele não vem de uma forma assim simples, né? Às vezes foi um erro que a gente cometeu, às vezes foi uma maldade que a gente fez, às vezes foi alguém que fez uma maldade para a gente, às vezes foi uma perda que nós tivemos, né? Mas tudo isso já está onde? Está lá atrás, acabou. Acabou. O único momento que a gente tem que viver é o agora, neste momento. O passado, eu tenho que entender o seguinte: ele existiu, eu entendi, para alguma coisa ele serviu, né? Ou ele serviu para me ensinar, né, através da dor, através da compreensão de vida e da maturidade. Então o passado ele serve para isso, ele serve para te mostrar, tudo isso aconteceu talvez pelos meios e formas que eu levei a minha vida até aquele momento. Mas o importante é como que eu vou trilhar daqui para frente. Então, se
tudo que aconteceu me trouxe mais maturidade, mais experiência, mais compreensão da vida, né? Eu tenho uma boa solução para os meus pensamentos. Quando vem o problema nosso com os pensamentos, principalmente do passado, é que a gente vai tentar reviver aquela situação e vai ficar procurando respostas para aquilo que a gente não tem mais, porque você não tem mais como solucionar o passado, né? Não tem mais como mudar aquela situação. Aí você fica pensando, pô, mas eu poderia ter feito assim, né? Mas eu não deveria ter falado aquilo. Tudo que você tinha que falar, você falou. Tudo que você podia fazer, você fez. Tudo que você podia, de todas as formas que você podia agir, de acordo com aquela consciência, sabedoria, entendimento daquele momento, você fez. Acabou. Se o resultado foi positivo, que bom. Se o resultado foi negativo, que bom também, porque te ensinou alguma coisa. Por mais que você tenha passado um período de dificuldade. Mas o passado tem que estar no passado. Quando chega a pensamentos assim, primeira coisa, para quem é isso? A gente tem que fazer perguntas para a mente. Porque nós somos consciência. A mente não é nós. É uma ferramenta que ela está ali para ser usada de várias formas. Mas quando ela não tem controle, né, eu não sei mais o que é consciência e o que é pensamento. Né? A consciência fala... É mais ou menos quando a gente está... Quando a gente é moleque, né, criança, na nossa adolescência, né, eu dou um exemplo muito clássico na escola para os alunos. A consciência e a mente. O adolescente chega em casa, quem nunca fez isso, né? O adolescente chega em casa, vê a casa uma zona, né? Louça para lavar, casa para limpar, banheiro para arrumar ali, quarto e tal, né? Aí ele chega, o que a mente dele faz? Deita, vai descansar, vai dormir um pouquinho, né? É o que a mente da gente faz. É uma sabotagem. Só que lá no fundo, você sabe que não deveria fazer aquilo. Que você deveria arrumar, lavar a louça, limpar a casa, arrumar lá o banheiro, o quarto e depois, né, você descansar. Essa é a consciência, porque a consciência sempre vai falar para você o que é certo fazer. Ela vai falar. A mente não. A mente ela vai te levar para o caminho mais fácil. Deita e dorme lá, vai descansar. Aí quando chega o pai, a mãe, a esposa, o esposo, aí ele fica irritado, claro, com razão, né? Porque a pessoa não fez o que deve ter. O mínimo que era feito, arrumado e organizado a casa da pessoa, a casa dela. Então, a mesma coisa é com os pensamentos quando ele vem. Conscientemente, a gente sabe que aquele pensamento ele não faz mais sentido. Mas aí o que eu faço? Eu vou dialogar com ele, é verdade, né? Se eu tivesse feito isso daquela forma, mas se eu não tivesse feito isso, né? Então, não é dialogar, é perguntar, né? Pergunta para quem é isso, né? Qual é o sentido desse pensamento? Você começa a fazer certa, você pergunta mesmo para a mente, ela não vai te dar uma resposta. Ela não vai te responder. O que ela vai fazer? Ela vai cessar. E ao pouco, é uma das técnicas, né? E aos poucos você vai diminuindo esse fluxo de pensamento intrusivo, destrutivo que a gente vai tendo na nossa mente. Mas eu estou falando do passado, né? Ainda vou pelo muito futuro, né? O único momento, o único instante que existe é o agora, né? Passado não existe, futuro não existe, é só o agora, só existe esse momento. Só podemos viver o agora. Quando a gente fala assim, daqui 10 dias eu vou estar em Maceió, talvez você esteja lá, né? É uma projeção, não é uma realidade, né? Então você vai criar um planejamento, né? O planejamento é qual? Vou comprar passagem, vou arrumar uma mala, vou arrumar as roupas que eu vou levar, tal. Mas tudo que você estiver fazendo é no presente. Somente quando chegar o dia da viagem, que é o presente, que é aquele momento. Mas você criou uma projeção, né? O problema do futuro é que ele leva a gente a criar ansiedades, né? Essa ansiedade de que vai dar certo, tem que ir. E se não der nada certo? Aí a gente se frustra. Aí a gente cai numa cilada, né? Muito grande, né? Mas não é tratar o futuro como algo ruim. É tratar o futuro que ele é uma projeção. Ele é algo onde eu desejo chegar, né? Como eu vou chegar até lá e como eu vou estar até lá, eu não sei, né? Nós devemos só pensar naquele futuro, né, como algo que a gente pretende, almeja, né? Mas não é algo que a gente tem que
sofrer por ele, né? Não vejo a hora desse momento chegar, não vejo a hora de estar lá, porque aí você deixa de viver qual momento? O único momento real, que é o agora. Porque você não tem como preparar o futuro se você não arruma o agora, né? E todo momento vai ser o agora. Todo momento é o momento de você estar no presente. Não existe, futuro não existe, né? É uma construção do agora. É a única dimensão que a gente vive, né? Então é importante eu tomar cuidado também com a minha mente, que ela começa a criar projeções de controle. E aí quando eu não tenho controle sobre o futuro que eu estou traçando, aí eu corro o risco de cair nas ciladas da minha mente, que vai levar eu para o quê? Para o sofrimento, para a ansiedade, para a frustração, para a raiva, irritação, né? Porque não deu certo, porque não foi daquele jeito que eu queria, né? E às vezes não é para dar certo mesmo, né? Às vezes as coisas vão acontecer de uma forma totalmente diferente, que vão levar a gente para um outro caminho, para uma outra situação. Veio uma moça conversar com a gente lá para a cozinha, e ela ficou muito feliz, né? E ela falou assim: eu tenho certeza que outras portas vão se abrir para mim a partir de agora. Então, ela está preocupada com agora, né? O que vai acontecer daqui para frente, ela sabe que alguma coisa pode ser que aconteça. Isso é autoestima, isso é estar preparado para um futuro que vai ter. Ela não sabe o que é, ela não sabe de onde vai vir, né? Mas como que ela se pôs dentro dessa situação? Eu precisava de alguma coisa agora. E esse agora é aqui. Então, daqui eu sei que outros caminhos vão se abrir, outras oportunidades, outras portas. Então, assim, nós temos que estar a todo momento em movimento na vida que a gente leva, para que a gente possa chegar onde a gente deseja chegar. Como a gente vai chegar lá, não sabemos. Não temos ideia. Mas o caminho vai lhe dar as oportunidades que você precisa, né? Eu fui das Forças Armadas por alguns anos, né? E meu maior sonho era voar de helicóptero militar, não sei o quê, né? Mas ainda não tinha chegado a oportunidade, né, de eu fazer isso. Aí teve um dia, isso era um sonho, né? E eu estava dentro do local que tinha essa possibilidade de fazer isso. Mas eu não tinha ninguém ali, eu não tinha nenhum caminho, porque estava tudo cheio as repartições de soldados, sargentos e tudo mais, para mim poder trabalhar numa escolta aérea, num trabalho de aéreo e tal, né? Aí um dia chega a minha escala, né? Era um feriado prolongado, aí saiu da minha escala, que eu ia ter que trabalhar o feriado todo aqui no interior de São Paulo, não lembro o nome do lugar, né? Aí, tudo bem. Nós fomos, peguei a galera que é com nós, né? Aí, Ibiúna. Aí nós fomos para Ibiúna. Tem um mineiro, um aeroporto lá, né? Aí fomos lá para Ibiúna e tal, e ficamos lá, né? Aí chegou lá a equipe de helicópteros e tal, descarregamos helicópteros, e eles iam fazer a segurança lá da fazenda do Fernando Henrique Cardoso, né? E aí a gente olhou, nossa, que lindo, né? Maravilhoso. Bom, né? Aí descarregamos o helicóptero junto com a equipe que estava lá, nós estávamos mais 3, eu mais 3. Aí o piloto chegou: bora, gente, eu tenho pressa, não posso demorar muito não. Aí eu olhei assim: é para nós embarcar? Vamos, gente, é para hoje, né? Já acelerou a gente. Aí eu olhei para os meninos assim: bora, gente, vamos embarcar. Então, assim, era um sonho que eu queria, tinha muita vontade, um desejo muito grande de realizar, né? Porque tinha 21 anos, 20 anos, né? E eu sabia que em algum momento eu ia fazer aquilo, só não sabia como. Mas o destino deu os caminhos para que isso acontecesse naturalmente. Mas por quê? Porque estava em movimento, estava fazendo o quê? Indo atrás, trabalhando, desenvolvendo, aprendendo e tal. Então, o universo, né? Deus, né? As boas vibrações dentro do caminho que você está, vai te mostrar o caminho mais importante que você precisa ter ao longo da sua trajetória. Então, quando chegou esse momento, eu não hesitei, não fiquei pensando, vai dar tudo errado. Não queria saber, vamos embora, né? Aí, tá bom, aí saímos lá de Ibiúna, onde nós tínhamos que trabalhar, e fomos para Guarulhos.
Aí de Guarulhos, fomos pra fazenda do Fernando Henrique, né? O MST queria invadir e tal. Aí nós lá, né? Nós não sabíamos o que nós estávamos fazendo lá. Né? Nós só estávamos lá. Né? Todo mundo sorrindo assim na cara, que nem bobo, né? Aí um dos rapazes falou assim, tá, onde que eles vão deixar a gente? Aí nós saímos da fazenda do Fernando Henrique e fomos para aqui pro Comando Militar do Sudeste, que tinha aqui no Exército, no Ibirapuera. Aí ele falou, tá, e aí, será que ele vai levar a gente de volta? Eu falei, gente, eu não sei. Não tenho a mínima ideia. Mas o carro, o equipamento, tá tudo lá em Biúna. A gente volta para Ibiúna, nem que até, mas a gente já foi de helicóptero. Então, assim, o caminho, né? Quanto menos você se apegar a algo que está lá no futuro, mais próximo você fica daquilo. Mas quanto mais você quer aquilo que você está ali, não, eu quero isso, eu quero, mais distante ele fica. Né? Aí fala assim, pô, mas agora eu não entendi. Se eu quero muito, fica distante. Se eu não quero, ele se aproxima. É bem isso. Né? Porque quanto mais você está com foco em algo que você deseja muito, né, parece ser muito mais trabalhoso para você chegar até lá. Né? Mas quando você desfoca daquilo e você começa a pensar, começa a ter atenção em outras coisas, né, o caminho ele vai te levar para aquele rumo. Né? Dizem que sorte não existe, né? Mas eu acredito um pouquinho de sorte, um pouquinho de Deus, um pouquinho de destino também. Né? Um pouco de tudo. Um dia eu queria comprar uma casa, mas de comprar uma casa é difícil, né? Tem que ter uma grana lá. Hoje não está tão difícil, mas ainda não é uma coisa acessível. É mais fácil você comprar um carro de luxo do que você comprar uma casa. Vai entender, né? Então, eu trabalhava num abrigo, né? Mas era uma coisa que eu pensava para o futuro, pensava para aquele momento, né? Pensei assim, em algum momento eu vou ter dinheiro para comprar casa, se eu tiver, né? Aí eu estava trabalhando num abrigo aqui no Taboão da Serra, e eu sou muito de pegar as coisas e ler, né? Aí tinha um papel lá montado no chão de propaganda. Aí eu peguei lá, abri papel, aí casas, né? Parcelas de R$ 1.200. Falei, né? Parcelas de R$ 1.200? Interessou. Aí eu guardei aquele papel e... Aí passou uns 3, 4 meses, eu achei o papel de novo na minha mochila, fui lá e abri, né? Eu falei, eu vou lá dar uma olhada, interessante, um lugar bonito e tal, né? Beleza, né? Aí cheguei lá, me mostraram o local, tudo maravilhoso, né? Cheio de coisa, um monte de coisa. Aí chegou no final lá da visita, né? Aí a corretora falou, tem entrada de tanto, tem a chave de tanto, né? Primeiras parcelas, né? Então você dá uma entrada, mais as parcelas. Eu falei, moço, assim pra mim não dá não, só vim aqui por causa desse papel. Aí na hora que eu falei pra ela que eu só fui lá por causa desse papel, pensa numa pessoa que ficou triste na hora. Ela falou assim, mas se for de acordo com isso, você vai adquirir uma casa aqui? Aí eu falei, claro, né? Ela falou, então esquece tudo que eu te falei, né? E aí era assim, tinha havido uma impressão de uma quantidade de papéis erradas, né? E aí alguém foi lá também por causa desse papel e eles falaram que não podiam atender por causa que estava errada a impressão. E aí a pessoa entrou na justiça, ganhou e foi determinado que qualquer pessoa, pela justiça, qualquer pessoa que chegasse lá com aquele folheto, eles teriam que atender a pessoa se a pessoa tivesse interesse de comprar. E teria que colocar no contrato que era de acordo com aquilo lá. Então assim, foi uma sorte. Eu não precisei dar entrada, não precisei dar chave, não precisei nada, só precisei pagar as parcelas, 8 anos pagando as parcelas. Né? Então assim, a gente quer as coisas, né, mas às vezes a gente insiste tanto e a gente fica muito distante. A fé é um pouco disso, né? Quando a gente fala de fé, a gente fala de futuro. Né? Então, se eu estou pedindo algo para Deus, para o universo, para a minha vida, seja como que você, diante da sua crença, você entenda, né? Você pede e solta. Soltou. Né? Aquilo vai vir no seu caminho em algum momento. Mas a gente tem que entender o seguinte, ficar parado não vai trazer nada. Você tem que estar em movimento, conversando com as pessoas,
agindo da melhor forma possível, né? Porque você tem que ser merecedor. Ah, então você foi merecedor. Da casa, eu falei, eu não sei se fui merecedor. Mas aquilo surgiu na minha vida naquele momento, né? Então, foi um momento que eu falei, ou eu pego ou eu não pego. É isso, né? Então, a gente tem que estar atento, né? A vida, ela vai estar te dando as oportunidades necessárias de acordo com o que você precisa, naquele momento, né? Agora eu tenho que só ter uma coisa. Discernimento e inteligência para entender o que eu estou fazendo agora, né? Para não prejudicar essa minha caminhada mais à frente. Porque senão eu tenho, em vez de eu ajudar que eu tenha um caminho linear nesse futuro, né? Ele pode se tornar um caminho sinuoso, né? Cheio de dificuldades e barreiras. Então é importante que a gente crer, né? Fé não é uma coisa assim, não é só uma palavra. Fé não é só uma palavra, crença não é só uma palavra. São palavras que elas fazem sentido quando eu estou atento com a vida que eu levo, né? Então, não adianta você pedir uma vida melhor para Deus e estar todo dia cobrando de Deus. E aí, Deus, cadê minha vida melhor? Eu estou esperando. Isso não é fé, é cobrança, né? Ele vai te dar aquilo que é necessário quando você for merecedor, né? Às vezes ele vai te colocar em situações tão difíceis que só depois daquela situação bem difícil vai vir a bonança, né? Às vezes a gente passa... eu fiquei 4 anos desempregado. Eu fiquei 4 anos desempregado. Mas foi um momento muito difícil, que aí nasceu meu primeiro filho e tal, né? Só que aí eu entendi o seguinte: depois que passou os 4 anos, era necessário eu ficar desempregado esses 4 anos para poder resolver um monte de situação, né, documental, familiar, né, aqui da associação, para poder depois arrumar um emprego. E foi muito interessante porque foram 4 anos. Quando eu estava emendando o 5º ano, eu lembro que eu cheguei na minha mãe e falei assim: mãe, eu só tenho, a reserva de dinheiro que eu tenho só dura esse mês. Aí ela falou assim: olha como o universo é justo, né? E ela falou assim: e como ficou a sua situação na escola? Né? Aí eu falei assim: não sei, eu larguei mão disso aí, não quero mais nem saber. Porque a escola tinha me reprovado por uma suspeita de câncer de corda vocal que nunca existiu, né? Aí eu mandei pro sindicato, o sindicato falou: quer saber? Soltei, mas soltei mesmo, nem pensava mais nisso, né? Aí eu falei: mas não sei não. Aí eu vou dar uma... meu e-mail estava até desativado, o e-mail que recebia as notificações em relação a isso. Aí fui lá, reativei o e-mail. Olha, gente, é surreal essas coisas, né? Parece que é conversa para boi dormir. Mas estava lá o e-mail, né? Que tinha já uma semana, estava recebendo e-mail há uma semana da escola, do sindicato e do Ministério Público, dizendo que eu tinha que me apresentar urgente na escola para me assumir meu cargo. Eu só tinha mais um mês de salário. No mês seguinte, eu ia ficar a ver navios aí, porque eu não tinha uma renda, né? Mas já, você vê, a minha mãe falou assim: e como é que vai ficar a situação da escola? Eu fui ver, estava lá, o caminho já estava aberto para um novo trabalho. Mas só depois que eu resolvi aquilo. Então, às vezes, a gente tem que resolver situações na nossa vida para poder dar um passo à frente. Não adianta eu querer um bom relacionamento com alguém, com uma pessoa, namorado, amigo, se eu tenho relacionamentos ruins que não estão bem resolvidos, né? Não adianta eu querer ter um bom relacionamento com outras pessoas. Isso tudo está no futuro, né? Então, como que eu quero algo bom para mim se eu ainda não resolvi a minha situação comigo mesmo, amor próprio, ou não resolvi a minha situação com outras pessoas? Ou se eu entro em relacionamentos, ou eu entro em situações que eu não estou comprometido com aquilo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que está no futuro. O que está no futuro está longe, está distante. Mas ele só pode ficar próximo ou perto quando você solta. Mas quanto mais você persegue, mais distante ele fica. É como você colocar uma cenoura, né? Você sentar em cima do cavalo e colocar numa vara, né? Pendurar uma cenoura na frente dele. Está ali, ó, na cara dele, ele está perseguindo aquela cenoura, mas você nunca vai chegar lá. Então a gente tem que soltar, larga a mão, esquece, deixa aí, o futuro está lá no canto dele, o passado está lá no cantinho dele.
eu tenho que treinar minha mente. Né? Minha mente começou a mandar mensagens turbulentas e conflituosas, né? Fala para ela, por que isso? Para que isso? Pergunta, não troca ideia, não conversa, não dá moral para a mente. Né? Porque aí a gente só... A mente é uma ferramenta muito importante. Estou usando ela agora para estar conversando com vocês. Mas se ela não estiver em uso, não tem necessidade dela estar falando nada comigo. Né? Eu não posso ser uma esponja que eu absorvo tudo da minha mente. Né? Então, quando vir os pensamentos, seja de dia, de noite, de madrugada, pergunte para quem que é isso, por que isso? E espere a resposta, aí ela fica quieta. Agora, se ela te mandar a mensagem, você deixou lá a louça para lavar hoje à noite. E você fala, é mesmo, né? Não lavei a louça, gente. Você não dorme mais à noite. Da louça vai pro copo, para conta d'água, conta de luz, né? Vai para tudo. E vai fácil, né? Então, isso é um pouquinho, né? Na próxima palestra a gente fala um pouquinho mais sobre a mente, né? E como que a gente pode ir silenciando um pouquinho mais. Mas, basicamente é isso, e a gente tem que tomar cuidado com o futuro, certo? Então, agora os recados com a Maria e